Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Para quem já está de férias, desejamos as melhores. Deste lado já sabem que faça sol ou faça chuva, continuamos trabalhando na causa da defesa dos direitos dos consumidores para garantir que, mesmo quando você estiver no seu momento de repouso ou lazer, os seus direitos sejam respeitados. Então continue na nossa sintonia, relaxe, se for o caso, enquanto se mantém informado. No programa de hoje temos os seguintes temas. O índice de consumo essencial do mês de junho. Há um ano, o mesmo cabaz custava menos 885 escudos em São Vicente e menos 853 escudos na Ilha do Sal. Responsável das relações diplomáticas da Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde, reúne-se com a presidente da ADECO em visita de cortesia para conhecer as atividades da associação. Informação jurídica sobre abuso sexual de crianças. A ADECO encerra o primeiro ciclo da campanha Preço na Prateleira em São Vicente. O índice de consumo essencial do mês de junho de 2023 é de 20.907 escudos em São Vicente e 29.225 escudos no Sal. Há um ano, no mesmo período, em julho de 2022, comprar exatamente o mesmo cabaz custava ao consumidor menos 885 escudos em São Vicente e menos 853 escudos na Ilha do Sal. O preço do cabaz de bens e serviços essenciais, monitorizado pela ADECO em São Vicente, registrou em julho um ligeiro aumento de 43 escudos, mais 0,2% que no mês de junho, e passou a custar para um indivíduo saudável viver na ilha 20.907 escudos. O custo dos produtos alimentares aumentaram 0,5%, mais 65 escudos do que no mês anterior, sendo agora de 13.071 escudos. O déficit do salário mínimo do setor público na Ilha de São Vicente é de menos 23,5% e o déficit do salário mínimo do setor privado é de menos 33%. Na Ilha do Sal, o preço do mesmo cabaz de bens e serviços essenciais registrou em julho um aumento de 507 escudos, mais 1,8% do que no mês de junho. Passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha do Sal 29.225 escudos. O custo do ICE relativamente aos produtos alimentares aumentou 3,3%, mais 529 escudos do que no mês anterior. Agora custa 16.388 escudos. O déficit do salário mínimo do setor público na Ilha do Sal é de menos 45,3% e o déficit do salário mínimo do setor privado é de menos 52,1%. Em comparação com o período homólogo, há um ano atrás, comprar exatamente o mesmo cabaz custava ao consumidor menos 885 escudos na Ilha de São Vicente e menos 853 escudos na Ilha do Sal. Aproveitando a missão a São Vicente para o workshop AGOA e as estratégias de acesso ao mercado dos Estados Unidos da América, que a Embaixada dos Estados Unidos está a realizar em parceria com algumas instituições do país, o responsável de Relações Diplomáticas da Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde, David Meron, reuniu-se com a presidente da ADECO, Eva Marques, no dia 13 de julho, numa visita de cortesia à sede da Associação para a Defesa do Consumidor. Os objetivos centrais da visita foi conhecer melhor as atividades desenvolvidas pela ADECO e inteirar-se dos projetos que a Associação tem em carteira e que podem ser submetidos a candidaturas nos programas de financiamento da Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, tendo em conta as vertentes de promoção do desenvolvimento económico, da inclusão social e proteção ambiental, da cultura e da segurança regional, que são as áreas de atuação apoiadas pela Embaixada. O responsável das relações diplomáticas da Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, David Meron, deixou a sua impressão sobre a visita à associação. Dizem que as primeiras impressões são as que ficam. E eu vou ficar com uma impressão excelente da ADECO. E eu acredito que vocês estão fazendo um trabalho
fantástico e compartilhando, num certo sentido, os valores dos americanos também. É que a proteção do consumidor é sumamente importante e, bem, enfim, impressão super positiva. A embaixada entra em parceria com muitas organizações, principalmente a fim de avançar, se quiser, os objetivos da missão diplomática dos Estados Unidos em Cabo Verde, como em todos os países do mundo, aliás. E para um desenvolvimento econômico mútuo, por exemplo. Os que estão na cidade da praia vão ver um outdoor anunciando a nova sede da Embaixada Americana e com uma frase, entre aspas, por um desenvolvimento econômico mútuo. Então, por exemplo, isso. Desenvolvimento econômico mútuo quer dizer proteção do consumidor. Então, eu vejo numa linha direta com o ADECO, por exemplo, em criarmos projetos que possam responder às necessidades dessa organização e também da embaixada e do povo americano, se quiser. E a Presidente do Conselho de Direção da ADECO, Eva Marques, comentou as expectativas da associação após o encontro. A ADECO teve o prazer de receber o diplomata David Maron, responsável das relações diplomáticas da Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde, e a nossa conversa, a nossa reunião naturalmente identificou-se, porque a ADECO tem por objetivo a defesa dos direitos do consumidor, que entendemos acaba por desenvolver o país, acaba por desenvolver os operadores económicos quando se concentram e têm por finalidade a satisfação do consumidor, o aumento da qualidade do serviço e dos produtos. Isto para nós é desenvolvimento económico e neste aspecto nós acreditamos que existe a mesma identificação com os objetivos da Embaixada dos Estados Unidos, não é? Uma agenda de desenvolvimento económico mútuo, e acreditamos que vamos agora forjar uma excelente parceria com a Embaixada dos Estados Unidos nesse sentido. Nós acreditamos que a partir de agora vamos convergir em termos de parcerias, em termos de projetos que ajudem o desenvolvimento económico para o consumidor, a educação financeira para o consumidor, a educação dos operadores para o consumidor, a educação infantil para os direitos do consumidor, e isso só poderá nos fortalecer enquanto consumidores, só poderá fortalecer o ambiente de consumo, o ambiente de doing business em Cabo Verde. Os crimes sexuais vão sempre provocar revolta na sociedade e deixar marcas nas vítimas, mais ainda quando se trata de crianças. Para melhor protegê-las, precisamos estar atentos e bem informados do que é considerado abuso sexual de criança. Tema que explicamos hoje em Informação Jurídica. O ato sexual de criança é quando a prática de atos sexuais com um menor de idade inferior a 16 anos, ou quando leva-se o menor a praticar atos sexuais com uma terceira pessoa. Podemos dizer que é o ato praticado pela pessoa que usa uma criança para satisfazer o seu desejo sexual, ou seja, é qualquer jogo ou relação sexual ou mesmo ação da natureza erótica destinada a buscar o prazer sexual com uma criança. Está tipificado no nosso Código Penal cabo-verdiano como sendo um crime sexual. Esta prática de atos sexuais tem por objetivo a estimulação sexual das vítimas ou a satisfação sexual do próprio abusador. É um ato em que o agente procura satisfazer sexualmente, como por exemplo, tocando a criança em regiões consideradas íntimas ou dando um abraço de forma indevida em um menor de 16 anos. São comportamentos considerados reprováveis, tanto pela sociedade como pelo nosso ordenamento jurídico, e são punidos com uma pena de prisão de 4 a 10 anos. Existe um comportamento por parte do abusador que pode agravar esse ato sexual
que é o ato sexual com penetração. Ou seja, para além do toque, pode existir, perante esse menor de 16 anos, a penetração. Temos de levar em consideração que a penetração não é somente a penetração genital. Pode também haver a penetração utilizando qualquer objeto, ou também o abusador pode utilizar qualquer outra parte do seu corpo, como por exemplo, quando introduz os dedos na parte íntima da criança. Se durante o ato sexual houver a penetração, a pena de prisão será de 5 a 12 anos. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. Após 8 meses, a ADECO encerrou o primeiro ciclo da campanha Preço na Prateleira, em São Vicente, onde desde novembro de 2022 a associação tem estado a reunir-se com fornecedores e consumidores de diferentes zonas da ilha para conscientizar sobre a obrigação do preço do produto ser exposto na prateleira e pagar pelo preço mais baixo em caso de diferença de preços. Terminou no princípio de julho a campanha Preço é na Prateleira. Durante 8 meses, a ADECO reuniu com fornecedores e consumidores de diferentes zonas da ilha de São Vicente e no município de Porto Novo para sensibilizar os fornecedores e os prestadores de serviços para que cumpram com a obrigação de afixar os preços reais nas prateleiras ou pressários e de cobrar o preço menor ao consumidor, em caso de conflito de consumo, e para sensibilizar os consumidores a exigirem o seu direito à informação. A campanha nasceu após recebermos várias queixas informais que os preços dos produtos e serviços à venda em estabelecimentos abertos ao público não são expostos ou, quando expostos, não ficam de forma visível aos consumidores, obrigando-os a dirigirem-se ao caixa ou a perguntar a um funcionário sempre que querem saber o preço de um produto ou serviço. Ou então, simplesmente o preço exposto na prateleira não condiz com o preço registrado no caixa, o que tem como consequência a exigência por parte do estabelecimento comercial que o consumidor pague o valor registrado. De novembro de 2022 a julho de 2023, a ADECO sensibilizou aproximadamente 100 consumidores nas comunidades de Alto Bomba e Salamanca e pertencentes à Comissão de Mulheres Sindicalistas de São Vicente, mulheres vulneráveis beneficiárias do projeto da Aldeia SOS, e ainda um grupo de famílias de acompanhamento familiar em parceria com a Câmara Municipal do Porto Novo. Sensibilizou também responsáveis dos estabelecimentos comerciais como o Meu Super, Bento Lima, Voo, Pilar Vermelho, o Minimercado Rosário e a Sociedade Comercial Vasconcelos Lopes, Limitada, Fragata. Demonstraram-se satisfeitos em nos receber e com o diálogo com uma associação de defesa do consumidor. A maioria já conhecia a legislação, reconheceram que existem problemas e que estão a trabalhar para resolvê-los. Os resultados alcançados foram muito satisfatórios, pois atingimos os objetivos traçados na campanha. Para que a situação melhore cada vez mais, é preciso que todos os envolvidos cumpram com os seus deveres e obrigações. Apelamos ao consumidor que, ao constatar alguma irregularidade no preço de produtos ou serviços, reclame junto do fornecedor e, caso o problema não se resolver, faça a reclamação no livro de reclamações ou contacte a ADECO. Também apelamos à IGAI que faça a devida fiscalização. A ADECO se coloca à disposição dos fornecedores para orientação e esclarecimento de dúvidas sobre a lei do consumidor, para promover a educação e informação quanto aos seus direitos e deveres. A ADECO gostaria de estender a campanha Preço na Prateleira em outras ilhas, mas com os fracos recursos que dispõe, não consegue alcançar todas as ilhas. Para tal, é preciso colaboradores voluntários e um maior engajamento dos municípios responsáveis legais para a proteção do consumidor.
Essa foi mais uma emissão do programa da ADECO que o acompanha, inclusive nas suas férias. Se for o seu caso, aproveite agora que está com mais tempo, associe-se à ADECO e reforce a defesa dos seus direitos e de todos os consumidores de Cabo Verde. A ADECO está disponível há 25 anos para dúvidas ou reclamações através dos nossos contatos em rodapé. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova ou escuta-nos nas 13 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana celebrando 25 anos em defesa do consumidor.